Recentes pesquisas mostram que metade da população no Brasil possui dívidas. Em Curitiba a situação é ainda pior, são 88% das famílias endividadas. Mas como é possível sair dessa situação? Como sair do vermelho? Para responder estas e outras questões, nós convidamos o professor e consultor Emerson Risse. Olá, professor, bem-vindo novamente ao programa. Obrigado, Paula. O professor Emerson Risse é mestre em contabilidade, controller com MBA em controladoria e finanças, especialista em matemática aplicada, matemático e contabilista. Ao longo de sua carreira, vem exercendo cargos de gestão financeira e contábil em diversos segmentos do mercado. É especializado em educação financeira pela Unibacen, a Universidade do Banco Central, onde ministra cursos e palestras sobre a importância da educação financeira e o orçamento familiar. Professor, por que tem tanta gente endividada hoje no Brasil? Quais são os vilões hoje das famílias, do orçamento familiar? Paula, são duas razões do endividamento de fatos novos ainda para a população. Uma é a oferta muito grande de crédito e a segunda é como administrar o dinheiro, as finanças pessoais. E uma coisa está ligada à outra. Como as famílias tiveram acesso a uma disponibilidade muito grande, um volume muito grande de dinheiro a custos nem sempre tão baratos, mas que antes não estavam disponíveis para as famílias, para as pessoas, então essas pessoas acabaram se endividando e o aspecto negativo é que muitas pessoas que se endividaram não conseguiram administrar bem essas dívidas. Um aspecto importante dessa pesquisa, que foi feita aqui em Curitiba pela FEComércio, que mostra esse índice de endividamento aí de mais de 80% da população, não significa que essas pessoas não vão cumprir ou não estejam em condições de cumprir suas obrigações, mas que elas possuem dívidas acima das suas rendas, e essas dívidas estão no longo prazo, período curto ou longo prazo, que aí vence agora e pelos próximos 3 ou 4 anos. Mas o risco é justamente administrar o peso dos juros e outras obrigações que a família tem e, claro, o incontrolável. Um ente familiar com problema de saúde, um veículo que quebra, caso eu tenha um veículo, um problema hidráulico, elétrico na casa, que as finanças das famílias estão muito apertadas. A família toda contribui com R$ 1.000, R$ 1.500 líquido na renda e ela tem comprometido praticamente 100% desse valor. Qualquer variável, qualquer coisa que aconteça nesse período pode comprometer a dívida e o pagamento da dívida e com isso gerar uma bola de neve que é juros de cheque especial, cartão de crédito, que daí em diante fica inviável. Difícil de resolver. Professor, hoje o que a desorganização do orçamento pode causar na vida das pessoas? O que esse desequilíbrio pode trazer para as pessoas? A desorganização, Paula, certamente causa um estresse muito grande para a pessoa que está ali endividada e a consequência disso é a diminuição do diálogo nos entes familiares, uma culpa, sempre tem a culpabilização do parceiro, então se o marido está endividado, muitas vezes ele atribui isso à família, à companheira. Se é a mulher, é ao companheiro. Sempre vai gerar algum desconforto nas relações pessoais. Então, o estresse, a falta de qualidade no sono, problemas com a alimentação e os problemas de relacionamento, que são grandes fatores hoje da separação dos casais. Professor, quais são os fatores que influenciam o orçamento? O que está ligado ao orçamento? O que deve ser medido nesse momento? Paula, o orçamento da família, ele deve se pautar pelas necessidades principais, né? Então, principalmente, eu devo considerar saúde, alimentação, educação, transporte e lazer, que muitas vezes ficam em segundo plano. Então, essas 5 grandes contas, digamos assim, pensando o orçamento da família como se fosse um orçamento de uma empresa, eu preciso dar prioridade à saúde, que as pessoas precisam estar bem para dar sequência também às suas obrigações, seus compromissos, poder se divertir. Eu preciso colocar a questão da educação, porque na sociedade que já foi da educação, agora da comunicação, a comunicação ela deriva da educação, então
eu preciso de ter condições de investir em conhecimento para poder continuar com opções de trabalho, condições de me colocar no mercado. O transporte, porque eu não tenho como me deslocar, seja de ônibus, de bicicleta, eu vou ter que investir em alguma coisa, um veículo. E a questão do lazer. E a questão do lazer é até um aspecto interessante, a gente pode falar em detalhes sobre isso. Mas o lazer, muitas vezes, ele fica como um segundo plano ou uma conta menos importante. Não é correto fazer isso. Não, pelo contrário, você precisa colocar o lazer como uma conta séria no orçamento doméstico. E o lazer, ele não precisa ser uma conta especificamente, eu não tenho uma conta como se fosse pagar um convênio médico ou pagar uma prestação de um imóvel, mas o lazer, ele é uma conta importante no pensar a família, no pensar o orçamento. Ótimo. Eu quero saber mais sobre como iniciar esse processo de planejamento do orçamento, mas isso daqui a pouquinho. Agora vamos fazer um pequeno intervalo. Você que nos assiste, não saia daí, é um minutinho só. Estamos de volta conversando sobre finanças pessoais. Está conosco hoje o professor Emerson Risse. Professor, já falamos sobre as finanças pessoais, o endividamento das famílias. Existem perfis diferentes nesse momento de pensar o orçamento. Existem pessoas com perfil proativo e perfil reativo. Qual a diferença entre esses dois perfis? Olha, Paula, eu coloco esse ponto o perfil, nosso perfil de conduzir as nossas finanças como proativo e reativo, porque é muito característico das famílias, num termo bem informal, tomar uma burdoada, então levar um susto e a partir disso ela tomar uma atitude em relação a uma dívida, em relação a algo que diz respeito ao orçamento. Esse é o perfil reativo, porque ele só reage aos impactos da falta de orçamento, de planejamento no orçamento doméstico. E nosso objetivo, assim como estar aqui conversando com vocês, é justamente alertar as famílias para que elas se tornem sempre proativas na gestão do orçamento doméstico. Proativas em que sentido? Elas devem se antecipar aos problemas, encontrar as formas de identificar para onde vão cada uma das despesas, separando em grupos, como eu comentei, saúde, alimentação, educação, outros, e identificar para onde vão as finanças da família e como eu vou organizar isso diante das receitas que a família tem. Os membros da família que contribuem com a receita, eles se reúnem, fazem lá o conselho familiar e definem como alocar, como colocar melhor os recursos disponíveis. Então eles estão sendo proativos, eles se antecipam a uma necessidade de organização das finanças. Essa é a diferença de proatividade, que é estar à frente do problema, do que reatividade, que é estar sempre em segundo plano, ou seja, você só reage depois de realmente estar numa situação delicada. Professor, para aquelas pessoas que estão numa situação delicada, que têm dívida de cartão ou que querem começar a planejar o orçamento, quais são suas dicas, quais são os primeiros passos nesse momento? Bom, os primeiros passos é identificar cada uma das dívidas. Quando uma família, ela realmente se endivida e
supera a capacidade de pagamento, ela acaba se endividando com vários contratos. Contrato de cartão de crédito, contrato de cheque especial, contrato de crédito consignado, crédito de veículos, enfim, aquela salada. E quando isso ocorre, o melhor é esfriar a cabeça, colocar todos os contratos na mesa, identificar cada um deles, as taxas de juros que estão em contrato nem sempre são as praticadas, porque tem aqui agora, recentemente foi colocado aquele CET, que é o custo efetivo total, que obrigatoriamente deve ser informado para o contratante de um financiamento, mas que contratos que foram assumidos anos atrás não tinha isso. Então você assina um contrato dizendo que é uma taxa de 1,5%, quando você vai ver é 2,5%, 3%. Então, identificar as taxas de juros que cada contrato está praticando, negociar com cada ente financeiro e começar de cima para baixo, do mais caro para o mais barato. Porque os que são mais caros, as taxas de juros mais altas, são aquelas que consomem mais esforço da família no orçamento para poder cumprir e honrar. E claro, já partir para uma possibilidade de enfrentar por um determinado momento o risco de entrar em inadimplência. Estar inadimplente é uma consequência de uma má gestão financeira, porém não é o fim do mundo. Muitas famílias se preocupam muito, eu vou ter um problema de inadimplência. Se isso acontecer, manter a cabeça fria e negociar com seu credor, e muitos estão dispostos a negociar, limpar o nome daquela pessoa, do devedor, e aquela negociação ser cumprida. Importante que na hora da negociação a pessoa tem que estar com clareza do que ela pode assumir de compromisso na renegociação, para também não ter o perigo de assumir um compromisso de financiamento, refinanciamento de uma dívida e depois não conseguir cumprir. Aí fica muito ruim, né? É muito ruim. Professor, qual deve ser a relação entre os sonhos e os projetos? Como as pessoas devem conduzir isso? Sim. As pessoas precisam identificar quando desejam alguma coisa, essa diferenciação clara do que é necessidade e do que é desejo de quando eu quero algo. Então, eu preciso de um transporte. Isso é uma necessidade, as pessoas todas precisam se deslocar de um lugar para outro, para ir estudar, para ir trabalhar. Necessidade de transporte. E o desejo, eu preciso me transportar de um lugar para outro, sair de casa e ir para o trabalho, mas necessariamente eu não tenho que ter um carro de luxo. Eu posso ter um veículo, ou posso não ter esse veículo e usar um ônibus, seja lá qual for o meio, mas eu preciso ter claramente a diferenciação entre necessidade e desejo. Eu acho que essa é uma tarefa difícil de ser colocada quando você não pensa dessa forma, porque muitas vezes o que é uma necessidade acaba sendo uma porta para você atender um desejo. Então, para as famílias, identificar o que se precisa do que se quer, se eu conseguir separar isso, uma parte do consumo eu consigo evitar. Professor, essas metas, esse planejamento do orçamento, ele deve ser pensado a curto, a médio, a longo prazo? Como isso deve ser feito? As três formas, Paula. O orçamento ele deve ser pensado a curto prazo, daquilo que eu vou administrar das receitas e despesas do lar. No médio prazo, aqueles objetivos que eu tenho como, eu diria, não tão grandes. Então eu tenho o desejo de viajar de férias para um litoral, e essa viagem é longa, é cara e tudo mais. Então, esse é um projeto que eu posso ter de médio prazo, 2 anos, 3 anos, e eu vou fazendo uma reserva, uma pequena reserva, para quando chegar o momento, daqui 1 ano ou 2 ou 3, que seja, eu quero ir para um determinado lugar que precisa de um investimento maior, eu já fiz a reserva antecipada. E, ao mesmo tempo, pensar também nos meus projetos de longo prazo, onde eu gostaria de estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Esse é um exercício que as famílias pouco fazem. Então, eu pergunto para você, onde você gostaria de estar daqui a 3 anos? Se você tem essa resposta, muito bem, porque poucas famílias conseguem responder essa pergunta. Se você tiver de 5 anos, então eu vou para a segunda, que seria o médio prazo, 10 anos. Se você sabe onde você quer estar em 10 anos, ótimo. Então, em 15 anos é o período que as empresas costumam trabalhar seus projetos. As famílias não pensam dessa forma. Elas, muitas vezes, casam com aquele sonho do
feliz para sempre, o casamento deve durar, né, até o final da vida, mas eu não penso como eu vou conduzir a minha vida até lá. E por isso eu preciso saber conduzir os meus sonhos. E aí eu sempre coloco que os sonhos deveriam ser... os sonhos têm asas. Eu preciso colocar pernas nos sonhos. Então, sonhos são projetos com pernas. Eu preciso colocar perninhas nos meus sonhos para que eu consiga chegar lá. E aí eu divido o meu sonho lá de 15 anos em períodos menores. 5, 10, 15. E como eu vou andando cada etapa para alcançar. Fica muito mais fácil alcançar cada etapa, cada meta e ter uma realização, né, nesse sentido, né? Uma vez separado em pequenos períodos mais curtos, eu consigo aproveitar melhor, porque o meu objetivo é sempre o ano adiante ou 3 anos à frente. Eu tenho motivo para comemorar e eu devo comemorar com as pessoas que estão à minha volta, porque eu reforço o meu objetivo do meu sonho e cada vez eu estou mais próximo do meu sonho, sem que isso se torne um martírio, de eu pensar, puxa, só vou ser feliz daqui a 15 anos quando eu alcançar aquele objetivo. Não, eu vou ser feliz a cada dia, para cada passo que eu dou em direção ao meu sonho. Ótimo. Nós estamos conversando hoje sobre finanças pessoais com o professor Emerson Risse. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí, que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, 2 sentimentos bons: inveja e orgulho. Né? Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em 2 tipos de pessoas. As pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, né? Tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta, conversando hoje sobre finanças pessoais. Professor, para quem tem aquele consumismo, não pode ver uma vitrine e tem vontade de gastar, quais seriam suas dicas? Eu sei que o professor tem uma receita, uma fórmula quase mágica dos 3 sims. Qual é essa receita? Paula, essa receita, bom, não é minha essa receita, é dos colegas que trabalhamos finanças pessoais, levar esse conhecimento para a população. Mas tem 3 perguntas que são boas de serem exercidas para si mesmo, então eu pratico isso e, claro, também como ser humano, como todos aqui, às vezes eu acabo até querendo escapar, mas quando eu aplico o teste dos 3 sims, aí eu volto à realidade para saber se realmente eu devo ou não chegar ao final. Bom, as 3 perguntas que eu devo fazer, a primeira coisa que eu preciso considerar na hora de fazer uma compra, então eu saí com a minha família e fui almoçar num shopping. Terminado o almoço... Sempre uma boa escolha, digamos, né, professor? Almoçar no shopping... Almoçar no shopping é complicado. É um perigo, né? Você já foi com um objetivo e acaba terminando o dia endividado. Então, a primeira pergunta que você faz quando você passa em frente a uma oportunidade, porque esse é o momento que você acaba se endividando e gastando aquilo que não devia, você decide, eu deveria comprar isso, então você se pergunta, a primeira coisa, eu preciso disso? Então, eu preciso?
Se a resposta for sim, você vai para a segunda pergunta. Se for não, desista da compra de imediato. Se você venceu a primeira, eu preciso disso, então você vai para a segunda pergunta. Eu tenho dinheiro? Se você tiver o dinheiro, pronto. Você já... Cheque especial não vale, né? Cheque especial não é dinheiro. Cartão de crédito Limite também. de cartão de crédito também não é dinheiro. Dinheiro é aquilo que você tem disponível, aquele que você paga à vista, o dinheiro está ali à disposição. Então, qualquer outra coisa é um crédito, você está pagando juros pelo consumo de alguma coisa. E nem venha com aquela história de 18 vezes sem juros, tem um monte de juros envolvido nisso. 3 vezes na loja sem juros, tudo conversa. Mas, vamos lá. Daqui a pouco os lojistas estão entrando aqui para me pegar. Mas, voltando à segunda pergunta, então eu venci a segunda pergunta. Eu tenho dinheiro. Se eu não venci, claro, já não vou comprar. A terceira pergunta é, tem que ser agora? O tem que ser agora, o objetivo dela é que você venceu a primeira, você precisa daquilo. A segunda, você tem o dinheiro. A terceira, entra uma questão emocional. O tem que ser agora é para que você reflita sobre o comprar aquele objeto naquele momento, porque você está imbuído de emoções e você poderia, o melhor nesse caso seria você voltar para sua casa, descansar 1, 2 noites e refletir se aquela compra seria importante para você, porque você já respondeu 2, você precisa e tem o dinheiro. Mas em 1 dia ou 2, você pode mudar de ideia naquela compra pelo fato de considerar ou ponderar que não, realmente eu não preciso tanto daquilo. Então, mesmo vencendo as 2 primeiras, a terceira ainda te ajuda a tomar uma decisão que evita um consumo desnecessário. Professor, estamos no mês de julho, logo o comércio já se prepara para as liquidações de inverno. Como as pessoas podem aproveitar essas liquidações e, principalmente, quando é válido parcelar uma compra e quando isso deve ser feito, o pagamento deve ser feito à vista? Primeira coisa, oportunidades de compra, elas ocorrem em períodos distintos daquele da necessidade. Estamos no inverno, as roupas de inverno vão estar muito mais caras. Verão é o momento de você comprar roupa de frio e no frio você comprar roupa de calor. Então não se engane com as promoções das lojas. Esse é o segredo e aproveitar as oportunidades de preços que você já sabe que estão dentro da sua capacidade de compra. E o parcelamento é válido? O parcelamento só vale para bens que vão durar um pouco. Então, veja, algumas famílias parcelam a compra do supermercado. Se não há outra opção, então a opção já está dada. Mas a possibilidade de você parcelar algo que no mês seguinte você vai ter que consumir de novo não é nada boa. Porque se você vai ao supermercado e parcela a sua compra em 3 vezes, no mês seguinte você faz o mesmo. No terceiro mês você tem a sua compra e mais duas parcelas de 2 meses que se passaram. Vai chegar um momento que isso vai encavalar, que aí é justamente a falta de administração das finanças da casa. Então eu sempre recomendo, com tudo que você for consumir, que dure o período de 1 mês, você deveria pagar à vista. E você só vai parcelar aquilo que você vai consumir com um tempo maior do que o prazo de parcelamento que você vai assumir. Então você vai comprar um carro parcelado em 5 anos, tudo bem. Use esse carro por no mínimo 5 anos. Você vai comprar um casaco, um sapato e vai parcelar em 5, 6 vezes? Ótimo. Mas no mínimo use este sapato por 6 meses. Agora, se você vai comprar um prato de comida que você vai consumir na hora do almoço, não parcele isso em 3 vezes, porque você está consumindo ele naquele momento. Então, só parcele aquilo que dura. Se você for consumir já, ou num intervalo de tempo muito curto, esse valor deveria ser pago à vista, porque o consumo dele é, digamos, à vista. Professor, mês de julho também é mês de férias. Muitas famílias querem viajar, levar os filhos para conhecer outros lugares. Como planejar essas férias sem entrar no vermelho? Planejar as férias de dezembro, né, Paula? Porque nós, estando em julho... Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Então, já que você não planejou suas férias, então planeje as férias de verão. Porque agora no inverno, você tem as geadas para olhar nos parques, você tem os shows que estão acontecendo, tem festivais na região, eu estava olhando o calendário, tem uma série de eventos acontecendo. Esse seria o lazer
com um menor custo, menor investimento. É claro, aproveite as famílias, os amigos que você tem, lugares que você gostaria de visitar, verifique se isso não vai ser tão incômodo assim e aproveite neste aspecto, mas planejar só para o final do ano mesmo. Para encerrar essa nossa conversa, professor, esse endividamento tão grande da população seria reflexo do fato de a gente não ter uma cultura de educação financeira desde da escola, as crianças não terem acesso a esse tipo de informação? Isso é reflexo da falta de cultura de educação financeira? Sim. Nós tivemos até 15 anos atrás uma inflação muito alta e os pais de família que nos veem, eles todos viveram ali aquelas dificuldades de inflação chegando a 40%, 50% no mês. Então era impossível você conseguir planejar o futuro. Claro, depois da implantação em 94, 95, quando houve o controle da inflação, as famílias começaram a ter condições de pensar o futuro, de planejar um pouco mais. Essa mudança de planejamento, ela não veio acompanhada de uma orientação de como fazer. Agora nós temos já implantada aí, por volta de 1.700 escolas como um projeto piloto, a educação financeira no ensino fundamental e também no ensino médio. E como já foi aprovado pelos deputados federais e o Senado também já está em análise, este projeto deve entrar na pauta do ensino formal de toda a rede pública. E, claro, as escolas particulares, muitas já adotaram essa disciplina no currículo, a disciplina de educação financeira, adotaram nos currículos tradicionais. Então, as crianças já estão recebendo lições de como cuidar do seu próprio dinheiro, do dinheiro que chega para o lanchinho ali do intervalo. E muitas estão conseguindo ajudar os pais até a pensar no seu próprio orçamento. Isso é muito bom. Talvez as próximas gerações não venham a ser tão endividadas como as que vemos hoje, né, professor? Paula, esse é realmente o que nós esperamos encontrar aí nos próximos 10 ou 15 anos, pelo menos as pessoas já mais informadas sobre como cuidar das suas finanças e menos preocupadas, estressadas, sem problemas para gerir as finanças e podendo aproveitar um pouco mais a vida e tudo mais. Que ótimo. Professor, mais uma vez, obrigada pela presença aqui no Gestão Eficaz. Paula, muito obrigado a todos. E você que esteve conosco, nos assistindo, obrigada pela companhia, mas assim terminou mais um programa Gestão Eficaz. Eu volto na semana que vem. Até lá!